Em direto na Sporting TV. Em Bilbao, recorda-se, eu disse que tenho a sensação que sempre que falo consigo estamos a falar de história. Hoje podemos falar do recorde de vitórias consecutivas no estádio José Alvalade, que iguala como técnico do Sporting. Podemos falar de um clube que nunca tinha vencido 5 jogos consecutivos na Liga dos Campeões, aqui no estádio José Alvalade, mas vamos falar apenas do que aconteceu hoje. Só há 4 outras equipas na história da Liga dos Campeões que viraram uma eliminatória depois de ter perdido por 3 golos na primeira mão. Estamos a falar da melhor campanha da história do Sporting também na Liga dos Campeões, iguala, claro, a Taça dos Campeões Europeus, tinha conseguido também chegar aos quartos de final, mas neste novo formato nunca tinha acontecido. Depois de tudo isto, o que é que se sente neste momento e o que é que acha que os sportinguistas sentem neste momento, Rui? Primeiro, esperava ver mais jornalistas aqui. Depois desta vitória, achava que iam estar mais jornalistas aqui. Para aquilo que foi a vitória épica do Sporting, acredito que se não tivesse passado estariam mais, com toda a certeza, mas felizmente nós passamos. Disseste tudo, para mim é uma vitória, em algo que acreditava muito, disse-o no fim do jogo em Bodo, apesar de um jogo menos conseguido da nossa parte na primeira mão, disse-o que nós estávamos dentro da eliminatória, que íamos estar dentro dela, estava difícil, mas que íamos estar dentro dela, e que íamos tentar fazer algo extraordinário, e foi isso que os jogadores fizeram. Acreditaram, perceberam no fim do jogo daquilo que não fomos capazes, individualmente, coletivamente, eles, nós, toda a estrutura. Falámos, observámos, percebemos o que é que poderíamos fazer de melhor, o que é que poderia fazer com que fizéssemos uma noite histórica, e foi isso que aconteceu. De resto, é algo que acrescenta mais à história do Sporting, a nós, a mim pessoalmente também, e pensar já no Alberca. Mister, antes de mais, muitos parabéns. Eu gosto de dizer o que penso em público. Também eu. E para nós mesmos jornalistas, se calhar um dia vamos dizer que tivemos neste dia histórico aqui presentes. Estava a olhar aqui para a imprensa internacional e li aqui uma frase que diz: o jogo de Lisboa vai ser estudado nos manuais das remontadas, como se dá a volta a um 3-0. Tem consciência que isto vai ficar, se calhar daqui a muitos e muitos anos vamos falar deste jogo? Tenho, acredito que sim. É isso que me deixa feliz também a mim, é continuar a marcar a história do Sporting de forma positiva, marcar o nosso caminho. Os jogadores também merecem, mais do que ninguém eles merecem, os jogadores é quem merecem esta vitória, merecem ser exaltados no sentimento de fazerem algo extraordinário, algo diferente, algo que vai marcar a história não só de nossa, mas do futebol europeu também. Acredito eu que não foram muitas que se conseguiram e nós estamos nesse quadro, por isso é felicidade nesse sentido. Pode ser que depois de hoje também continuem a dizer que o treinador é fraco para o Sporting, continuem a achar que o treinador não tem capacidade para o Sporting, mas esquecem-se que o treinador é campeão nacional, fez a dobradinha e merece mais respeito, que é isso que eu quero. Mais respeito por a minha pessoa, mais respeito por o Sporting, mais respeito por os jogadores que merecem, okay? Porque não eram os piores do mundo quando perdemos em Bodo, e o jogo do Bodo, mesmo que hoje não passássemos, não era um jogo apenas que iria dizer aquilo que é a equipa do Sporting, aquilo que eles são. Por isso, não era aquele jogo. Eles mereciam muito mais respeito. É um jogo menos bem conseguido, nós tivemos noção disso. Agora é seguir, levantar a cabeça, amanhã descansar e pensar já no jogo do Alberca. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Pegando nesta sua resposta, ou nessa sua reação, eu pergunto se essa é uma resposta sua, revoltado, de quem duvidava de si, de quem duvidava desta equipa, numa altura também em que se fala muito da sua renovação. Sente-se revoltado por tudo aquilo que se tem passado à sua volta? E depois outra pergunta, termino já. Hoje esta equipa mostrou aos adeptos que não há impossíveis, depois também de ter sido cabeça de série no final da primeira fase. Eu pergunto até onde é que pode chegar esta equipa do Sporting nesta competição? Primeiro, não sou tudo menos revoltado, sou muito positivo.
muito, desde nascença, felizmente. A minha família ensinou-me e passou-me esses valores e sou muito positivo. E esse jogo hoje é demonstrativo disso. E disse isso aos jogadores. Acredito muito naquilo que é o universo, Deus, cada um com as suas crenças, respeito todas. E por ser tão positivo é que achava que tivemos que passar por aquele 3-0. E se hoje estamos aqui a disputar esse jogo, se temos a felicidade de o disputar, mesmo depois de ter perdido 3-0, é porque sabia a equipa que era capaz de fazer a reviravolta era a nossa. E éramos nós. E estávamos a ser postos à prova. E eles estavam a ser postos à prova, nós estávamos a ser postos à prova, e é isso que queríamos. Ok, vamos provar daquilo que somos capazes. E eles felizmente foram. No resto, daquilo que é a revolta, tudo menos revoltado, felizmente. Sou uma pessoa muito feliz, um sortudo, faço aquilo que mais gosto. Tenho a minha família também comigo, por isso sou uma pessoa feliz. Aqueles que duvidam vão continuar a duvidar, vão esperar sempre. Por isso é que eu disse que se calhar estavam aqui mais se não tivéssemos passado aos oitavos de final. Mas continuo a duvidar. Porque quanto mais duvido, mais eu ganho e mais o meu trajeto fala por mim e o meu trabalho. Eu disse ontem que não sou de estatutos, sou de trabalho e hei de continuar assim. Em relação àquilo onde podemos ir, é continuar a sonhar e acreditar naquilo que nós poderemos ser capazes, independentemente daquilo que será o adversário. Jogámos contra uma equipa que ganhou-nos 3-0, uma equipa que vinha de 5 vitórias seguidas, ganhou equipas que eram e que são candidatas a ganhar a competição. Eu queria passar. Voltámos a ficar nos 8 melhores da Europa. Conseguimos-lo no primeiro momento e num segundo momento. E isso para mim é o que me deixa mais feliz, independentemente do adversário que apanharmos e daquilo que acontecerá para a frente. Em relação ao Vítor, será sempre um gosto defrontar o Vítor, porque fez muito, deu-nos muito. E, acima de tudo, é alguém que nós prezamos e gostamos muito. Raquel Simões, TV CNN. Tá. Vi que quando foi o último gol do NEL, o 5-0, vi que foi bastante... Uma costela, estou aqui a... Era isso que lhe ia perguntar, se ficou bem, porque não, foi bastante difusivo no festejo. O que é que significou esse gol do NEL na Liga dos Campeões? E também falou que é muito devoto, e também já sabemos, já falou várias vezes, queria saber quantas velinhas é que acendeu à Nossa Senhora para passar esta eliminatória. Eu nenhuma. Falo e peço, não peço para ganhar, peço saúde para poder fazer aquilo que mais gosto, só isso. Depois é o que é, o futebol é isto. Hoje ganhamos, amanhã não, e temos que saber lidar com isso. E eu lido muito bem, felizmente. Quando ganho e quando não ganho. Sou sempre a mesma pessoa. Mais triste, um bocadinho, menos triste, mas faz parte. Há que saber lidar com isso. Os meus pais e as minhas irmãs devem ter acendido algumas. Faz parte. Dedicar, e queria ter começado com isso, queria dedicar esta vitória porque é uma vitória especial também, e nunca o fiz à minha família, aos meus pais, às minhas irmãs, à minha mulher, ao meu filho, que deve estar lá a festejar pesado sozinho. Merece muito, sofre muito, sei bem o quanto ele sofre, por ser um jovem, por correr atrás de um sonho também de futebol. E por amar o pai também, nesse sentido. Por isso é uma vitória dedicada a eles e à minha maior estrela, que é o meu avô. Já falei várias vezes e volto a dizer, eu digo que tenho uma grande estrela e tenho mesmo. Se calhar por isso é que ganho. Alguns se calhar dizem que eu ganho com a estrela, e que seja, continuo a ganhar com ela porque é muito grande. De resto, desculpa. O Nel, fiquei feliz por ele, porque por ser mais um golo, porque a equipa merecia, porque o miúdo merecia, que teve 10 minutos em campo estupendo, foi fantástico aquilo que deu naqueles 10 minutos, a equipa precisava daquilo e ele deu-nos essa força, essa capacidade de pressão que ele tem, que ele demonstra já na equipa B. Tem trabalhado imenso para ter essa oportunidade, foi o culminar de um sonho para um miúdo. O carinho que toda a equipa tem para com qualquer miúdo que joga na equipa principal, com qualquer miúdo que vem à equipa B. A equipa faz-os sentir à vontade, dá-lhe um carinho enorme, e foi um festejo de felicidade, acima de tudo, mais por ele, mas de tudo em si que estava a acontecer no jogo. Olá, boa noite. Carlos Albuquerque, RTP. Gostava de lhe perguntar como é que está o Rui Borges, como é que está o balneário, como é que estão os jogadores, como é que vai celebrar esta qualificação para os quartos de final, e perguntar-lhe também se esta é a exibição de que mais se orgulha desde que chegou ao Sporting. Obrigado. É uma grande exibição, mas nada mais que isso. Não, eu sou muito prático, sou muito frio nesse sentido. É um grande jogo de toda a equipa,
quem jogou, de quem entrou. Foi 120 minutos mais 90, provavelmente os 90 minutos de jogo foram numa intensidade altíssima, conseguimos manter uma intensidade altíssima e era exigido, tínhamos que a ter, nós tínhamos noção disso. Eu já disse aqui agora ainda há pouco, é uma frase que usámos hoje no início, que até foi o Neto que falou e muito bem. Nós conhecíamos o melhor Bodo, mas o Bodo não conhecia o melhor Sporting, e então tínhamos que ser o melhor Sporting. Sabíamos daquilo que eles eram capazes, mas eles não sabiam daquilo que nós éramos capazes. E a equipa quis dar essa demonstração. Por isso é uma grande vitória histórica, que vai marcar a história de todos, mas apenas uma vitória, que nos põe nos 8 melhores da Europa, que nos dignifica muito, mas há que descansar e pensar no Albergue. Por isso o Rui Borges está calmo, feliz, e tem que estar feliz, muito feliz, mas calmo e a pensar já no jogo do Albergue. Boa noite, Rui Borges. Aqui atrás, João Alves Domingos para a Antena 1. Queria-lhe perguntar, depois disto, onde é que pode chegar este Sporting na Liga dos Campeões, se é possível ir ainda mais longe e sonhar mais alto. E depois queria também perguntar-lhe porque é que diz que estariam aqui mais jornalistas se o Sporting tivesse perdido. Porque muito honestamente acho que faltou respeito ao Sporting, ao seu treinador, mais uma vez, e muito. Alguma gente de estatuto. Faltou muito respeito numa derrota pesada nossa, mas foi apenas uma derrota no meio de meses onde a equipa tem sido fantástica, e isso é que eu digo, que aquele jogo de Bodo não foi bom, é certo, mas não identifica a equipa do Sporting. Foi um dia menos bom, e estava muito à espera do Sporting ter um dia menos bom. Por isso que eu digo que esperava ter mais gente aqui, porque a vitória é épica para toda a Europa, não é para o país só, para toda a Europa. É épica, merece mais esse respeito, mas é o que é, faz parte. Por isso que eu digo, quanto mais duvidar em nós, mais fortes nós somos. Em relação àquilo onde podemos ir, é sonhar, já disse isso há bocado, é olhar para o jogo, perceber o que é que poderemos ser capazes, dependendo do adversário que apanharmos, de que forma podemos competir ao mais alto nível, com as melhores da Europa, e nós também sendo grandes. E para ser grandes temos que ter a mesma coragem, a mesma audácia, a mesma resiliência, de continuar a correr atrás de um sonho. Olá, boa noite, Rui Borges. Aproveitava para, antes do Rui se sentar nessa cadeira, esteve aí o treinador do Bodo, que disse que o Sporting esteve taticamente brilhante, que não sabia, que não conseguiu reagir a tudo. Essa análise, de facto, deixa-o mais orgulhoso do seu trabalho, sendo que não está a ser aqui devidamente reconhecido pela crítica, pela comunicação social. Se enche ainda de orgulho ver que, pelo menos, está a ser reconhecido lá fora. E já agora fazer-lhe uma pequena provocação, que tendo em conta que deu mais 14 milhões e meio ao Sporting esta noite, se a sua renovação agora vai ficar mais cara. Eu sou feliz, já disse que não perco tempo a pensar nisso, muito honestamente. Já disse no primeiro dia que cheguei ao Sporting, no primeiro dia que eu comecei como treinador. Não é o dinheiro que me move, é a paixão pelo jogo, é o sonho que me move de ser um bom treinador, acima de tudo uma boa pessoa e um bom ser humano, que acho que sou, e isso a mim deixa-me feliz, mais do que tudo o resto, e nunca será o dinheiro a mover-me por o que quer que seja. Feliz por ter a minha família, já disse, e isso é que é a maior felicidade de uma vida de qualquer ser humano. E não é o dinheiro que me preocupa, nem sequer perco tempo a pensar nisso, muito sinceramente. Em relação à primeira pergunta, do Bodo, sim. Fico feliz pelo reconhecimento, assim como eu reconheci também quando perdemos a qualidade do adversário, e reconheço que acho que para mim é uma grande equipa, e não é por terem perdido 5-0 hoje que deixaram de o ser. É uma grande equipa, demonstraram-no até hoje que são uma grande equipa, o que só valoriza ainda mais aquilo que é a nossa reviravolta, o nosso grande jogo no dia de hoje, mas mais do que tudo, muito orgulhoso, muito mesmo, dos meus jogadores e do meu grupo de trabalho. Não há palavras para os descrever, e eles merecem mais do que ninguém esse louvor, seja de quem for. Vamos para a última questão da imprensa portuguesa lá em cima, e depois temos mais duas questões da imprensa norueguesa aqui. Boa noite, Mr. David Nunes para a bola.
a noite do Sporting acabou em beleza, não, com o gol do Rafael Nel. Pergunto-lhe o que é que os sportinguistas podem esperar deste jogador e faço-lhe outra pergunta, se este foi um jogo perfeito do Sporting, se os jogadores fizeram tudo o que o Rui pediu. Obrigado. Claramente que sim, senão não tínhamos conseguido passar o Bodo, que é uma boa equipa, uma equipa competitiva, intensa, com muitos bons jogadores, e ficou demonstrado no jogo em Bodo. Por isso, eu disse ontem que tinha que ser um jogo quase que perfeito, extraordinário, e foi o que aconteceu. Foi um jogo perfeito, extraordinário. Acho que poderíamos ter feito golos logo numa fase inicial, merecíamos, por tudo que criámos, por tudo que fomos capazes de fazer, mas a equipa jamais perdeu o raciocínio daquilo que era a estratégia, daquilo que tínhamos que fazer, e bem feito, e na perfeição, e eles foram-no fazendo ao longo de 90 minutos, não entramos em desespero dos golos, ao intervalo pedi muito isso, não se preocupem, não pensem naquilo que é reviravolta, pensem sim em fazer mais um golo, fazer o 2-0, e depois vemos daquilo que seremos capazes, do tempo que teremos, não vale a pena estar a olhar para o tempo. Existem, em 2-3 minutos às vezes fazem-se 2 golos, às vezes só fazemos aos 96. O futebol é bonito por causa disso, essas emoções, algo que não está destinado a acontecer, ou não é uma ciência exata, e nós não podíamos perder esse raciocínio, a tal história do coração quente e a cabeça fria, e eles mantiveram a cabeça fria, o coração a ferver muito, de forma geral. E essa energia, os nossos adeptos, deixar aqui uma palavra e não posso deixar de o fazer. Os adeptos foram, não há palavras para descrever o Alvalade hoje, desde o primeiro segundo, desde o momento que eu pisei as escadas para subir para o relevado, a emoção que a gente sente no corpo, só de os ouvir, só de os sentir, dá para sentir que ia ser diferente. Foram extraordinários, que sejam sempre assim, eles têm sido muito bons, mas hoje foram extraordinários como a equipa, e precisamos deles sempre assim, extraordinários, porque são uma força extra. E eu disse ontem que sabia a equipa que era capaz era a nossa, sabia o estádio que era possível era este, por isso, e ficou isso bem demonstrado, e fico feliz que foi um todo que foi capaz de ultrapassar um grande Bodo. Yes, hello. Tore Bratland from the Norwegian newspaper Dagbladet. Two questions. Are you surprised of the big difference of the Bodø Glimt team that you met today and last week? That's question number one. Question number two, did you have a chat with the Bodø Glimt manager Kjetil Knutsen after the match, and what did you say to each other? Não fiquei surpreendido nem com uma equipa nem com a outra. Eu disse que fiquei surpreendido, a primeira pergunta, fiquei surpreendido no jogo de Bodo por a nossa incapacidade de sermos diferentes e melhores do que o que fomos, e deixarmos o Bodo ter alguma superioridade maior do que aquilo que nós esperávamos e queríamos perante um Sporting. Hoje não fiquei surpreendido, nós sabíamos bem aquilo que tínhamos que fazer em termos estratégicos, a intensidade tínhamos que meter no jogo, a capacidade tínhamos que ter bola e não entrar num jogo de transições a toda a hora, de lado a lado, tínhamos que ter essa calma, tínhamos que ter a calma de perceber que com bola tínhamos que ter ataques muito mais longos, não deixar o Bodo entrar em transições, em contra-ataques, em ataques rápidos, valorizar jogo exterior, que foi algum jogo exterior que nos deu algumas oportunidades em Bodo de criar situações de perigo, porque o Bodo fecha muito corredor central e nós gostamos de jogo de corredor central, mas hoje tínhamos que o evitar para não entrarmos sempre nessas transições. Por isso, surpreendido não fiquei, porque sei bem daquilo que é a capacidade da minha equipa e dos meus rapazes. Em relação à segunda pergunta, não, ao intervalo dos jogadores. The second. No, the question was if you talked about If it was to manage Kjetil Knutsen at the end of the match or at halftime? Yeah, after the match. After the match, após o jogo. Não, falei apenas disse, felicitei-o e desejei sorte para aquilo que é a época, que penso que está a começar agora a época do Bodo, desejei sorte para a época, apenas e só isso. E os parabéns porque tem uma grande equipa e é muito mérito de quem é o líder. Hello.
Hello. Daniel Öström, Norwegian Nettavisen. Carlo Ancelotti said before the game tonight that Bodo Glimt is the best defensive team in the Europe. Now after beating them 5-0, do you agree with Mr. Ancelotti? Não, eu percebo o Mr. Ancelotti. Acho que é uma grande equipa em termos defensivos. Não acho que seja a melhor da Europa, mas é uma das melhores. Agora, também jogou contra uma equipa que é das melhores em termos de jogo ofensivo da Europa, que é o Sporting. Por isso, era um desafio para nós também nesse sentido, conseguirmos desbloquear uma organização defensiva forte. É forte pela intensidade que metem no jogo, que metem nas suas ações. Agora, como eu disse, nós conhecíamos melhor o Bodo e eles não conheciam melhor o Sporting. Sabíamos de que forma é que poderíamos ferir o Bodo e por onde é que tínhamos que andar para não deixar o Bodo andar num jogo que gosta, que está confortável, transições ofensivas. E a equipa acreditou na perfeição naquilo que tínhamos que fazer e fez-lo de forma perfeita também. Ok, muito obrigado. Obrigado.